Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então hoje eu quero aprofundar com as irmãs sobre a palavra da verdade. E aqui nesse texto fala sobre manejar. O que seria manejar? Seria executar com as mãos, dominar algo, administrar, praticar, o mesmo que manuseio. Então, se nós temos a palavra de Deus e que nós devemos manejar bem essa palavra, o que nós devemos então? Dominar bem essa palavra, praticar ela em nossa vida. Não é só ler, mas é viver ela, dominar realmente. Para tudo nós temos um manual na nossa vida. Se nós compramos algo, ele vem ali com aquele manual, com aquela instrução. Se a gente não sabe como usar, aí a gente vai ali procurar ler para entender. E é assim a palavra de Deus, para tudo na nossa vida. Tudo mesmo, irmãs. A palavra de Deus é suficiente. Ela vai nos ajudar, vai nos orientar, vai nos mostrar o caminho certo, seja para as mais jovens, seja para as mais velhas, seja para donas de casas, para as que estão ainda na escola, para tudo na nossa vida. Nós temos a palavra de Deus e nós devemos dominar ela, ter ela, para a gente usar realmente. Alguém que vai também começar num trabalho, ele precisa de ensinamentos específicos ou até mesmo passar por um treinamento antes. Muitas vezes quando nós vamos começar um trabalho, eu não sei se todas já tiveram essa oportunidade. Uma vez eu fui trabalhar numa loja de vendas, eu tive que passar uma semana num treinamento, observando outras, como outras estavam fazendo, para eu poder depois realizar o meu trabalho. Da mesma forma, nós podemos ver outras pessoas, como elas têm usado a palavra de Deus, pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas para nos ensinar a palavra de Deus. Então nós devemos ter essa dedicação realmente, aproveitar esse tempo para aprender a palavra de Deus. E ela é tão rica, irmãs, tão rica, que nós temos tanto para extrair da sua palavra. Nós devemos realmente estar atentas ao que Deus tem ensinado nas nossas vidas. Nós cristãos não podemos fazer tudo de qualquer jeito. Nós devemos fazer tudo conforme a palavra de Deus nos ensina. 1 Coríntios 10, 31, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Claro que vai ser para o nosso bem, quando nós estamos nos aprofundando num estudo, numa leitura na palavra de Deus, mas tudo na nossa vida, nós devemos ter isso em mente. Tudo nós vamos fazer para a glória de Deus. Nunca é para a nossa glória, irmãs. Quando nós buscamos a nossa própria glória, pode ter certeza que um dia nós vamos ser colocados no chão, porque o dono de tudo é Deus. Deus é o nosso Criador e Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o melhor para nós. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos o melhor para nós, né? Mas se nós buscamos a Deus e buscamos trazer glória a Ele nas nossas vidas, através das nossas vidas, isso sim vai ter um grande efeito nas nossas vidas. Temos algo tão precioso nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Ela é completa, ela é importante, ela é real e verdadeira. Não tem nenhuma palavra aqui de mentira na Bíblia. Ela é real. Nós podemos realmente entender que tudo que está aqui trará benefício para a nossa vida. Vamos então manejar bem essa palavra da verdade? Por onde nós podemos entender que Deus quer usar a palavra da verdade nas nossas vidas? E em primeiro lugar, é usando bem a palavra da verdade para crescer em Cristo. Aqui temos novas convertidas,
temos outras que já têm um tempo na fé, né? Assim como eu me converti ainda criança, graças a Deus, tive esse privilégio de crescer tendo contato com a palavra de Deus. Mas e aí? Nós precisamos então sempre estar crescendo em Cristo? E isso nós vamos ver agora, e eu vou estar lendo o texto de Oséias 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então aqui esse texto é claro. Nós devemos conhecer ao Senhor só até nós nos convertermos? Não, a Bíblia é bem clara. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é só por um período, é a nossa vida toda. Nós devemos continuar buscando conhecer ao Senhor. E onde nós vamos conhecer ao Senhor? Através da sua palavra. Isso é bem claro aqui, né, irmãs? Assim como a alva é certa, todo dia amanhece. Então, assim nós podemos confiar em Deus. Então, assim deve ser a palavra de Deus nas nossas vidas. Deve ser algo oportuno para todo momento. Eu até trouxe aqui uma ilustração que eu gosto muito de plantas, de flores, sempre gostei. Mas às vezes eu comprava um vasinho e o que eu fazia? Deixava lá, esquecia de regar e ficava lá, achava que era só enfeite. Gente, planta, eu aprendi isso o ano passado, planta não é só enfeite. Ela precisa de não só rega, ela precisa de cuidado. Isso é a nossa vida cristã, é um processo. A cada dia, se a gente tira algo ali que não está agradando a Deus, a gente vai pensar assim, agora eu posso ficar tranquila. De jeito nenhum. Vai vir outras lutas, vai vir outras dificuldades que podem nos desanimar, que podem nos fazer perder a fé, tirar o nosso olhar de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 3,12, também fala sobre o crescimento em Cristo. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para conosco. Então, nós devemos crescer, como nós já vimos, crescer em Cristo para a glória de Deus. E assim, nós também vamos crescer ajudando um ao outro. Assim é a nossa vida com Cristo. Não deve estar estacionada, achar que já sabemos de tudo, que já somos donos da razão, que não precisamos saber de mais nada. E, infelizmente, irmãs, muitas vezes nós que já temos um tempo de conversão, nós podemos cair nesse estacionamento, achar assim, eu já sei disso aí. Muitas vezes eu ouvi pessoas falando isso, pessoas que a gente foi instruir, estava ali com aquela vida que você via que não estava condizendo com a palavra de Deus, aí você ia tentar ensinar algo para ela, mostrar na palavra de Deus, aí ela pega e te joga esse balde de água fria. Eu já sei disso tudo, eu já sei disso tudo que você está me falando, mas não está vivendo. Como que sabe? Não é só saber, irmãs. Lembra o que é manejar bem a palavra da verdade? É praticar, é dominar. Não é deixar os problemas nos dominar, mas dominar a palavra de Deus para que ela domine a nossa vida. E então muitas vezes nós estamos estacionadas. Nós pensamos assim, eu não preciso fazer mais nada para Deus, eu já fiz muito. Deixa que as mais novas façam. Não é verdade? Mas não, nós devemos ter uma constância, algo que nós devemos estar constantemente fazendo. Então, algo que nós devemos estar constantemente usando bem é a palavra da verdade. Nós não devemos estar estacionadas de jeito nenhum, nem achar que já sabemos demais,
nem achar que não precisamos saber de mais nada. A palavra de Deus é rica, irmãs. Nós podemos ler ela durante anos e repetidas vezes. Sempre tem um texto que você vai ler e vai pensar assim: nossa, parece que eu nunca percebi isso antes. As irmãs também não encontram textos assim? Muitas vezes a gente está lendo e eu penso assim: gente, como que eu nunca li isso antes? Mas é que naquele momento o Espírito Santo usou aquele texto para falar aos nossos corações. Então a palavra de Deus é uma constância na nossa vida. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Eu achei interessante este último versículo 7, que fala: considera o que digo. Aqui é Paulo falando: considera o que eu te digo. Mas nós podemos também saber que Deus pede para nós considerar a sua palavra. Tudo que Ele diz para nós devemos considerar realmente e trazer para as nossas vidas. E aqui mais uma vez, Deus traz a ilustração do soldado, né? Que se ele não segue ali o que foi instruído antes, se ele sai uns minutos antes para a guerra do que foi instruído, ele pode ser morto, ele pode ser pego numa emboscada. E assim também o lavrador. Se ele numa manhã fala assim: hoje eu não vou plantar daquele jeito que até hoje deu certo, hoje eu vou fazer diferente. O que vai acontecer? Vai dar errado. Então a Bíblia é clara para nos ensinar, não é verdade? Prossigamos então para o nosso alvo, crescendo na palavra, usando ela em todas as áreas da nossa vida. Quando tiver uma dúvida, irmã, use a palavra de Deus. Quando estiver passando por uma luta, use a palavra de Deus. Está com dificuldade no casamento? Use a palavra de Deus. Está com os filhos pequenos? Muitas vezes a gente se desespera com o filho pequeno na criação, naquela birra. Use a palavra de Deus. Nós temos ela aqui nas nossas mãos, irmãos. É algo tão precioso, tão rico, que nós podemos usar para crescer em Cristo, para abençoar a nossa família, para cuidar da nossa família. Então manejemos e pratiquemos bem essa palavra da verdade, para crescermos espiritualmente em Cristo. E em segundo lugar, que nós podemos usar bem a palavra da verdade para servir a Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui então nós podemos ver que esse texto fala da edificação do corpo de Cristo. Então eu quero dizer para vocês, irmãs, que nós não fomos criadas para edificarmos só a nós mesmas. Nós fomos criadas para servir, e servir no corpo de Cristo. E então, o corpo de Cristo, ele sente falta de um membro dele, assim como o nosso corpo. Imagina, irmãs, se nós perdermos uma visão, todo o nosso corpo vai sentir. Quando alguém perde um dedo, um braço, uma perna, o corpo sente. Da mesma forma, nós fomos criados para vivermos em comunhão. Um corpo de Cristo, ele deve ter todos os seus membros em perfeito funcionamento. Mas se um dia a gente tem lá 1000 serviços para fazer e o nosso braço, um braço nosso, não está com dor, a gente consegue fazer as coisas direito? Não consegue. Então, se um dedinho nosso, irmãos, um dedinho do pé começa a doer, a gente não consegue fazer nada direito. Então é assim o corpo de Cristo. Para ele funcionar bem, nós devemos estar servindo o outro no corpo de Cristo.
Estamos vivendo uma época difícil. Muitas vezes estamos olhando só para nós mesmos, só para os nossos umbigos, né? A gente vir na igreja, só sentar num banco, sim, é importante nós estarmos na igreja. Mas é muito mais importante nós estarmos na igreja para servir para o nosso irmão, para servir a Cristo. Lembrando sempre que toda honra e glória deve ser dada a Cristo. Nós devemos pensar, preciso estar firme, para que meu irmão olhe para mim e não pense, já que aquela pessoa está faltando, por que eu não posso faltar também? E muitas vezes nós usamos essa desculpa, né? Ah, mas fulano lá, ele é liderando, faz parte da liderança e tá faltando, então eu vou faltar também. Ou até mesmo se um visitante vem, fala assim, mas aquela irmã não tá vindo, parece, na igreja, tá faltando muito, então, eu vou faltar também. Então, por isso que faz muita diferença, até a nossa presença faz diferença na vida de outras pessoas. Nós animamos um ao outro. Às vezes você não precisa nem ter amizade com aquela pessoa, mas só de você se fazer presente, aquilo vai dar um ânimo para a igreja de Cristo. E cuidado para não ir para outro extremo e fazer tudo só por orgulho e pensar assim, ninguém faz, ninguém está fazendo, é só eu que tenho que fazer mesmo. Se eu não faço, aquela igreja não vai para frente. E muitas vezes aí já é outro extremo, né? Que nós também devemos tomar muito cuidado. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E eu acredito que isso tem feito muita falta nos nossos dias. Essa simplicidade que há em Cristo. Nós não precisamos fazer um doutorado, fazer uma faculdade para aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples. O linguajar dela é simples. Às vezes tem algumas palavras que são consideradas mais antigas, mas todos aqui conseguem entender a palavra de Deus, não é verdade? Ela é simples e que nós não deixemos, irmãs, essa simplicidade que há em Cristo. É 2 Coríntios 11:3. Então, muitas igrejas têm deixado a simplicidade que há em Cristo. Simplicidade que há em Cristo é simplesmente ter a palavra de Deus como manual das nossas vidas. É ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, buscando servir a Deus, buscando ajudar a irmã, o irmão, o próximo, né? O nosso próximo, a nossa família, cuidando de tudo com alegria. Se o pé de uma cadeira ou de uma mesa, ela quebra, o que acontece com aquela cadeira? Se um pé quebra, se um pezinho aqui dessa mesa quebra, ela vai pender para um lado. Então, por isso, nós precisamos estar firmes, irmãs. Se um pezinho de uma cadeira quebra, toda aquela cadeira vai perder a estabilidade. Se alguém sentar ali, vai cair no chão. E é assim na nossa vida com Cristo. Nós devemos todas estar em união para servir, para ser útil para Deus. Você está lendo também Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Realmente, nós temos, como eu falei, nós temos vindo de tempos em que há um esfriamento espiritual. Muitas vezes pessoas não têm buscado ao Senhor. Mas vamos nós, irmãs, vamos vocês aqui como igreja em Cristo, remir o tempo, porque os dias são maus. E então, que vocês possam trabalhar na obra do Senhor, servir ao Senhor com alegria, servir a sua família. Também não se esqueça que a sua família está em primeiro lugar. Você deve servir ela também. Mesmo se você tem alguém da sua família que não tem frequentado a igreja, mas continue
Continue buscando a palavra de Deus para crescer em Cristo, para servir a Cristo. E ali você vai dar um bom exemplo para a sua família. E ela vai poder ver Cristo na sua vida. Se tiver alguma dificuldade, não use seu achismo ou suas próprias opiniões, mas sempre use a palavra da verdade. E em terceiro lugar, então, usando bem a palavra da verdade para ganhar outras para Cristo. O alvo principal de vocês deve ser ganhar outras para Cristo. E se vocês estiverem aqui com as duas primeiras, usando a palavra de Deus para crescer em Cristo, para servir a Cristo, automaticamente vocês vão estar também usando a palavra de Deus para ganhar outras para Cristo. Em Colossenses 1:10, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando, irmãs. Nós devemos sim falar de Jesus para outras pessoas, para que outras possam também conhecer a Cristo como Salvador. Para uma árvore frutificar, é preciso que sua raiz esteja saudável. E para isso é necessário que essa raiz esteja recebendo nutrientes certos. Por isso que muitas árvores, muitas vezes, não crescem, ou se crescem um pouco, logo elas secam. Que nós não sejamos assim, irmãs. Que nós sejamos verdadeiramente árvores frutíferas. Que nós possamos realmente usar a palavra da verdade para falar da verdade, do Evangelho, que Cristo morreu por nós, para outras também, para que outras possam conhecer a palavra de Deus. O que estiver no íntimo do nosso coração, nós vamos frutificar. Se nós enchemos nossos corações e mente com a palavra de Deus, automaticamente vamos falar do amor de Deus para as pessoas. Assim nós devemos estar com a nossa mente, com o nosso coração firme na palavra de Deus. Que assim que a gente começa um assunto, logo a gente vai querer falar da palavra de Deus. Principalmente se a gente começa a memorizar alguns textos. Eu tenho buscado isso a cada dia no meu devocional, pegar um versículo só. Porque muitas vezes a gente faz o nosso devocional e depois na correria do dia a dia, às vezes a gente nem lembra o que a gente leu. Mas tenta fazer isso, eu tenho buscado fazer isso, irmãs. Eu pego um versículo que mais me chamou a atenção naquela manhã. E eu tento estar memorizando ele durante o meu dia. A gente acaba falando muita coisa e a gente não fala da palavra de Deus. E aí é onde está o problema, porque nós não estamos realmente dominando a palavra de Deus. Nós não estamos manejando bem a palavra de Deus. Se nós tivermos realmente ela nos nossos corações, nas nossas mentes, assim que alguém vem pedir um conselho para a gente vai lembrar daquele versículo que vai poder ajudar aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente vai poder mostrar o amor de Deus para aquela pessoa através da palavra de Deus. Mas, infelizmente, irmãs, muitas vezes nós, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, muita coisa que a gente tem na cabeça, muitas vezes isso passa. E realmente é uma realidade para a minha vida, irmãs. Por isso que eu digo que realmente Deus falou comigo através desse estudo, primeiramente. Que eu preciso estar buscando mais a palavra de Deus, para eu poder levar a palavra de Deus. Eu não vou conseguir ensinar algo que eu não sei. Eu só vou conseguir passar algo para alguém se eu dominar aquele assunto. Se ela transformou a sua vida, pense nisso. Você deve ter essa alegria de passar o que Deus fez na sua vida para outras mulheres. Muitas atividades têm tomado o nosso tempo e não temos frutificado, pois a raiz do nosso coração não está em terra fértil. Então, realmente,
para termos essa terra fértil, né? Para exalarmos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós precisamos simplesmente ter a palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. No Salmos 23, um salmo muito conhecido: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que seria esse pasto verdinho? É a palavra de Deus, irmãos, que está nas nossas mãos. Assim como aquela ovelha está ali se alimentando num pasto verde, saudável, assim nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. E em Romanos 1,16, a Bíblia fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo e devemos realmente exalar nas nossas vidas o que Cristo fez por nós. A palavra da verdade está em nossas mãos, em todos os dias da nossa vida. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela seja um deleite, que nós possamos deleitar e amar em suas doces palavras. Que ela seja espada para os dias difíceis e escudo para os dias maus, e que ela seja um refrigério para os dias de aflição. Contudo, não se esqueça de usar essa palavra tão poderosa e verdadeira para crescer em Cristo, para servir a Cristo e para frutificar em Cristo.